Olá, seja muito bem-vindo. Agora a gente está vendo paradigma declarativo, tá? E paradigma baseado em fluxos, tá? Agora a gente vai ver a flow-based, basicamente paradigma baseado em fluxos. Você que é novo aí, a gente está chegando numa parte muito importante. Seja bem-vindo, clica no botão inscreva-se, aqui, botãozinho que tá aí vermelhinho. Você já está inscrito, dá uma olhada sempre no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima, assim, chegou um vídeo novo, o YouTube te notifica, tem novidades aí. Inclusive, esse vídeo é um fluxo de dados, né? Esse vídeo que você está assistindo, ele é baseado em fluxo, ok? Pra você ter uma ideia como é importante. E é um paradigma declarativo baseado em fluxo. Aqui embaixo tem uma playlist, tem todos os vídeos na sequência. Eu tô pegando todos os paradigmas de programação para ter uma base bem sólida. Inclusive, quando você for aprender uma linguagem, fala assim, uma linguagem declarativa. Você fala, já conheço sobre isso. Não esquece, deixa o seu like e compartilha aí com sua equipe o vídeo. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, né? Paradigma baseado em fluxo, ou Flow-Based Programming, né? Então, vamos lá. Eu traduzi ela já pra gente ganhar tempo, vocês têm material para acompanhar também, tá? Programação baseada em fluxo. O próximo vídeo é o Reactive, tá? Fique ligado, você convide React, Angular, Flutter. O próximo vídeo já vai englobar isso também. Programação baseada em fluxos, tá? Na programação de computadores, a programação baseada em fluxo é um paradigma de programação que define aplicações como redes de processos black box, ou caixas pretas, que trocam os dados através de conexões pré-definidas por passagem de mensagens. Conceito é importante, então, ó. Na programação de computadores, a programação baseada em fluxos é um paradigma de programação que define aplicações como rede de processos como caixa pretas que trocam dados através de conexões pré-definidas por passagem de mensagens, onde as conexões são especificadas externamente aos processos. Esses processos são caixa preta, onde podem ser reconexados indefinidamente para formar aplicativos diferentes, sem precisar ser alterados internamente. A programação baseada em fluxo, ou FBP, é, portanto, naturalmente orientado a componentes, ok? Legal? A programação orientada em fluxo é uma forma particular de programação de fluxos de dados, baseada em buffers limitados, pacotes de informações com vidas úteis definidas, portas nomeadas e definição separada de conexões. Mas o que é isso? Esse é o vídeo que você está assistindo agora. Esse vídeo, tá vendo que você olha ele, vai ter um pacote chegando, ele está fazendo um pré-cache, um buffer desse vídeo. Isso é uma programação baseada em fluxo. O seu vídeo está assistindo agora, está usando ele agora. Introdução: a programação baseada em fluxo define aplicativos usando uma metáfora de um data factory, um fábrica de dados. Ele visualiza o aplicativo não como um processo sequencial único, que inicia em um ponto no tempo e faz umas coisas de cada vez, até que seja concluído, mas como uma rede de processos assíncronos se comunicando por meio de fluxo de blocos de dados estruturados, chamados pacotes da informação, IPS. Nessa visão, o foco nos dados do aplicativo e nas transformações aplicadas a ele para produzir as saídas desejadas. A rede é definida externamente aos processos como uma lista de conexões que é interpretada por um software geralmente chamado de planejador. Os processos se comunicam por meio de conexões de capacidade fixa. Uma conexão é anexada a um processo por meio de uma porta, em que tem um nome acordado entre o código de processo e a definição da rede. Mais de um processo pode executar o mesmo trecho de código. A qualquer momento, um determinado IP só pode ser possuído por um único processo ou estar em trânsito entre dois processos. As portas podem ser simples ou do tipo array. Por exemplo, para uma porta de entrada do componente, agrupar, descrito abaixo, a combinação de portas com processos assíncronos que permite que muitas funções primitivas no longo prazo de processamento de dados, como classificar, mesclar, resumir, sejam suportados na forma de caixas pretas de software. Como os processos orientados a fluxo podem continuar executando, que tenham dados para trabalhar em algum para colocar sua saída. Os aplicativos orientados a fluxo normalmente são executados em menos tempo do que programas convencionais, porque só fazem uso de todos os processamentos de uma máquina, sem necessidade de programação especial para alcançar isso. Seu vídeo que você está assistindo agora, está chegando o fluxo de vídeo, está chegando o fluxo de dados, ele já está passando para você. A definição de rede geralmente é diagramática e convertida em uma lista de conexões em alguma linguagem ou notação de nível inferior. O fluxo de dados é constantemente uma linguagem de programação visual nesse nível. Definições de rede mais complexas têm estruturas hierárquicas sendo construídas a partir de sub-redes de conexões
conexões fixas. Muitos outros idiomas em termos de execução baseados em fluxo são construídos em torno de linguagens de programação mais tradicionais. Exemplo mais notável é Heftlib, que opera operadores semelhantes ao IOStream do C++ para especificar um gráfico de fluxo. A orientação a fluxo, o paradigma baseado em fluxo, tem muito em comum com a linguagem Linda, na medida que a terminologia Gelender e Carriero, uma linguagem de coordenação, é essencialmente independente da linguagem. De fato, dado um planejador escrito em uma linguagem de nível suficiente baixo, componentes escritos em linguagens e idiomas podem ser conectados em uma única rede. O baseado em fluxo, portanto, presta em linguagem específica do domínio ou mini-idiomas. A programação baseada em fluxo, ou paradigma baseado em fluxo, exibe o acoplamento dos dados, descrito no artigo sobre acoplamento, como um tipo mais solto de acoplamento entre componentes. O conceito de acoplamento flexível, por sua vez, realizado nas arquiteturas orientadas a serviços. O paradigma baseado em fluxo se encaixa em vários critérios dessa arquitetura, embora em um nível mais refinado do que a maioria dos exemplos dessa arquitetura. O paradigma baseado em fluxo promove um estilo funcional de alto nível de especificações que simplificam o raciocínio sobre o comportamento do sistema. Um exemplo disso é um modelo de fluxo de dados distribuídos para especificar e analisar a forma construtiva e semântica de protocolos distribuídos de vários participantes. Falar um pouquinho da história do paradigma baseado em fluxo. É um paradigma declarativo, ok? Perfeito? Vamos lá. A programação baseada em fluxo foi inventada por J. Paul Morrison no início dos anos 70 e implementada inicialmente num software para banco canadense. O FPB foi fortemente influenciado por algumas linguagens de simulação da IBM no período, em particular pela GPSS, mas suas raízes remontaram a um artigo de Conway que chamou sobre corrotinas. A programação baseada em fluxo passou por várias mudanças de nome no longo dos anos. A implementação original é chamada de AMPS, Advanced Modular Processing System. Uma aplicação no Canadá entrou em operação em 1975. E a partir de 2013 o uso contínuo de produção operando diariamente há quase 40 anos. Como a IBM considerou as ideias por trás do fluxo contínuo de dados muito parecido com as leis da natureza, eles colocaram os conceitos básicos da programação de fluxo no domínio público por meio do boletim de divulgação técnica Data Responsibility Modular Interleaved Task Programming System em 71. O artigo descrevendo seus conceitos e experiência usando foi publicado pela IBM Research no jornal sob o nome de DSLM. A segunda implementação foi feita em conjunto com a IBM no Canadá e a IBM no Japão, sobre o ciclo de Data Flow Development Manager, sobre gerenciamento e desenvolvimento de fluxo de dados. Foi brevemente comercializado no Japão sobre Data Flow Programming, gerenciamento de Data Flow Programming, fluxo, Data, dados, programação, programação. Manager, de início dos anos 80 até 93, J. Paul Morrison, o arquiteto da IBM, olha que legal que as pessoas estão, muitas delas que fizeram isso, fizeram na nossa época, refinaram e promoveram os conceitos por trás do fluxo de dados, Escreveu vários artigos descrevendo o conceito, incluiu material sobre seus livros. Em 94, Morrison publicou um livro descrevendo o fluxo de dados, fornecendo evidências empíricas que o fluxo de dados levava tempos de desenvolvimento reduzidos. Conceitos. O diagrama a seguir mostra as principais entidades de um diagrama de fluxo de dados, além de pacotes de informações. Esse diagrama pode ser convertido diretamente em uma lista de conexões que podem ser executadas por um mecanismo apropriado, hardware ou software, É um diagrama simples, você vai ter entidade A, B e C. A, B e C são processos que executam componentes de código. Q1 e O1 e O2 e 2 e N são ports que conectam as interconexões MN aos seus respectivos processos, É permitido que os processos B e C executem o mesmo código, portanto, cada processo deve ter o próprio conjunto de armazenamento de trabalho, blocos de controle. Se eles compartilharem ou não o código B e C, estão livres para usar a mesma porta e nomes. Como nomes de porta só têm significado dentro dos componentes, referenciando o nível de rede é mais claro. Então você vai ter dois processos independentes, B e C, só que eles se intercomunicam através do processo A, legal? Aqui é o conceito que a gente vai usar depois em block do Flutter, É esse conceito. Depois a gente vai entrar um pouco mais
na programação reativa, mas já começa-se a entender um pouco da estrutura, como a gente vai compartilhar entre widgets diferentes, informações, estados, né, entre tudo. MN são frequentemente chamados de buffers limitados e têm capacidade fixa em termos de número de IPs, pode manter a qualquer momento. O conceito de portas é o que permite o mesmo componente seja usado em mais de um lugar na rede, em combinação com a capacidade de parametrização chamando Initial Information Package, IIP, e as portas fornecem ao FPB uma capacidade de reutilização dos componentes, tornando uma arquitetura baseada em componentes. A FPB, portanto, baseada em fluxo, exibe, como falou, denominada modularidade configurável. Pacotes de informações, ou YP, são alocados no ponto ser chamados de espaço YP. Assim como lindas são alocados espaços, possuem vida útil bem definida e descartados no espaço a ser recuperado. No fluxo de dados pode ser uma ação implícita por parte do processo proprietário. Normalmente os YPs são geralmente pedaços estruturados de dados. Alguns YPs, no entretanto, podem não conter dados reais e são usados simplesmente como sinais. Exemplo, colchetes IPs podem ser usados para agrupar os IPs em dados padrões, sequências de fluxo, chamados substreams. Então, esses pedaços menores de sequência de fluxos, streams, fluxos, substreams, pacotes menores, sequenciais de fluxo chamados de substream. Então, um exemplo disso é colchetes IPs, que pode ser usado para agrupar IPs em dados e padrões, sequenciais de fluxo chamados substreams, ok? Substreams podem, por sua vez, ser alinhados. Os YPs também podem ser encadeados em forma de árvores IPs, assim viajam em rede como objetos únicos. Tá? O sistema de conexões e processos descritos pode ser ramificado para qualquer tamanho. Durante o desenvolvimento de uma aplicação, os processos de monitoramento podem ser adicionados em pares de processos. O processo pode ser explodido em subredes, simulações de processos podem ser substituídas pela lógica real. O FPB, portanto, presta a prototipagem rápida. Essa é realmente uma imagem em linha de montagem. Os IPs viajando através de um processo de rede pode ser visto como widgets viajando numa estação para a estação de uma linha de montagem. As máquinas podem ser facilmente reconectadas, desconectadas, de reparo, substituídas e assim por diante. Por assim que pareça, é uma imagem muito semelhante àquela do equipamento de registro de uma unidade que foi usado para processar os dados antes dos dias dos computadores, exceto com os quais baralhos tinham cards para serem transportados manualmente de uma máquina para outra. Então, as implementações orientadas a fluxo de dados podem ser não preemptivas ou preventivas, né? As implementações anteriores tendem a ser não preemptivas, mainframe em linguagem C, enquanto que a implementação Java mais recente usa a classe JavaThread, que é preemptiva. Exemplo, vamos ver esse caso específico com um telegrama, né? Os componentes orientados a fluxo de dados geralmente formam pares complementares. Esse exemplo usa 2 pares. Aqui a gente vê uma descrição muito simples, como descrito em palavras, né? Vamos ver esse caso específico. A tarefa é chamada de problema de telegrama, originalmente descrito por Peter Nall. É escrever um programa que aceita linhas de textos e gera linha de saída, contendo tantas palavras quanto possível, onde o número de caracteres em cada linha não excede um certo comprimento. As palavras não podem ser divididas e assumidos que nenhuma palavra é maior que o tamanho das linhas de saída. Isso é análogo ao problema de quebra de linha dos editores de texto, tá? Imagina o seguinte, você sabe que numa linha tem uma palavra e essa palavra não pode ser maior que o tamanho da própria linha, né? Ok? Perfeito? E como fazer isso? Entrou uma linha e já saiu, em tempo real, fluxo, né? Acabou de entrar, já está saindo linhas. Na lógica convencional, um programador descobre rapidamente que nem a entrada nem as estruturas de saída podem ser usadas para conduzir uma hierarquia de chamadas de fluxo de controle. Na orientação a fluxo, no paradigma orientado a fluxo, por outro lado, a própria descrição segue uma solução. Palavras são mencionadas explicitamente na descrição do problema. Portanto, é razoável que o designer trate Na lógica convencional, o programador descreve rapidamente que nem a entrada nem as estruturas de saída podem ser usadas para conduzir a hierarquia dos chamados fluxos de controle, né? Na orientação ao fluxo de dados, por outro lado, a própria descrição do problema sugere a solução. Palavras são mencionadas explicitamente na descrição, portanto é razoável que o designer trate as palavras como pacotes de informações. Na orientação ao fluxo de dados não existe uma hierarquia chamada única, portanto o programador não é
tentado a forçar um subpadrão de solução no nível superior. Aqui é uma solução mais natural, orientada a fluxo de dados, né? Não é a solução única correta, mas parece um ajuste natural. Você vai ter uma sequência de entrada, ok? E você vai ter um processamento de palavras e uma sequência de saída, né? Onde DC e RC significam decompose e recompose, tá? Então você vai ter assim uma sequência de entrada, um decompose dela e passando por um recompose e jogando. Como mencionamos, assim, os pacotes de informações iniciais, Initial Information Packages, o IIP, podem ser usados para especificar informações paramétricas, como o tamanho do registro de saída desejado, requerindo dois componentes mais à direita e os nomes dos arquivos. Os IIP são blocos de dados associados a uma porta de definição que tornam os IPs normais, quando o recebimento é emitido através de uma porta relevante. Atualização em lote. Esse tipo de programa envolve passar um arquivo de detalhes, alterações, acréscimos e exclusões, como arquivo mestre, e produzir pelo menos um arquivo mestre atualizado com um ou mais relatórios. Os programas de atualização geralmente são muito difíceis de codificar no código processual síncrono, já que dois ou mais fluxos de entrada podem ser mantidos sincronizados, mesmo que precisam ser mantidos sincronizados, mesmo que haja mestre sem detalhes correspondentes e vice-versa. Você vai ter dois fluxos de entradas, ali um collate e um processo. Desse fluxo de dados contínuo, um componente reutilizado, agrupar com base na ideia de registro de identidade de um collator. Facilita muito a gravação desse tipo de aplicativo, pois agrupa os dois fluxos de controle e insere um suporte para indicar níveis de agrupamento, simplificando significativamente a lógica de downstream. Suponha que esses fluxos mestres consistem de YPs com valores chaves, 1, 2, 3, 4, seguindo de um fluxo de detalhes. Veja que os valores 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, onde o primeiro dígito corresponde aos valores de chave mestra, usando caracteres de colchete para representar esses fluxos seguindo a seguinte ordem, tá? A estrutura de fluxo pode ser descrita justamente como uma representação semelhante a BNF, como MD, asterisco fluxo, tá? Processo de multiplexação. O programa baseado em fluxo suporta a multiplexação de processos de maneira muito natural, como os componentes são somente leitura. Qualquer número de instâncias de determinado componente pode ser executado de forma assíncrona entre si. Rede interativa simples. Aqui uma outra representação. Nesse esquema, as transações provenientes de usuários entram no diagrama no canto superior esquerdo, e respostas são retornadas no campo superior esquerdo. Os backends à direita comunicam-se com sistemas em outros sites, por exemplo, o Corbal, o MK-Série, etc. Tá? A composição de outros paradigmas, a programação estruturada, JSON, JSP, e JSON System Development, JSD. Metodologia propõe um programa que deve ser estruturado com uma única hierarquia processual de subrrotinas. Eu não vou entrar demais em coisas muito específicas, mas depois vocês podem consultar mais fontes, tá? Programação aplicativa. Depois a gente vai ter mais cursos sobre fluxo, tá? Envolvendo já linguagens, programação reativa, bastante coisa aí no canal. Programação aplicativa. Ackermann define uma linguagem aplicativa que faz todo o processamento por meio de operadores aplicados a valores. A primeira linguagem de aplicação foi a Lisp, né? O conjunto componente pode ser considerado uma função que transforma o seu fluxo de entrada no fluxo de saída. Essas funções são combinadas para transformações mais complexas, conforme mostrado aqui. Você vai ter dois fluxos de entrada com uma transformação ocorrendo ali, tá? Bom, o Linda também, outra. A implementação, muitos conceitos da programação a fluxo de dados parecem ser descobertos independentemente de sistemas diferentes ao longo dos anos. Linda, mencionada acima, é uma delas. A diferença entre duas técnicas é ilustradas pela técnica de balanceamento de carga Linda. School of... aqui eu vou pegar a original sobre o Linda, que tem algumas traduções que eu quero usar o termo original, que ele chama aqui, ó. Linda chama School of Piranhas mesmo, é o nome, tá? É uma forma, escola de piranhas aqui, né? Que ele dá exatamente esse nome, que requer um componente extra, um balanceador de carga, que roteia solicitações para componente de uma lista que possui o menor número de IPs esperando para ser processado. Claramente, Linda são intimamente relacionados e poderia facilmente ser usado um com o outro. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem, vou dar esse exemplo, você tem você tem um fluxo de dados, você tem dois computadores, e na frente tem um load balance, um balanceador. Ele fica checando, ele sabe
a carga de cada um deles. Ele sempre manda para que tiver mais livre. Assim, você consegue um maior processamento. Você não sobrecarrega nenhum deles. Se colocou um terceiro, ele começa a mandar para o terceiro para aliviar os outros dois. Então, chegou, ele toma atitudes inteligentes. Programação orientada a objetos. Objetos, né, pode ser descrito como uma unidade semi-autônoma que compreende tanto informação quanto comportamento. Os objetos se comunicam por meio de chamadas e métodos, que são essencialmente chamadas de subrotina, feitas indiretamente por meio de uma classe que o objeto de recebimento pertence. Os dados internos do objeto só podem ser acessados por meio de chamadas de um método, portanto, essa forma de ocultar informações ou encapsulamento. O encapsulamento, no entanto, antecede a programação orientada a objeto. Então, David Parnas escreveu nos seus artigos seminais nos anos 70. É um conceito básico em computação. O encapsulamento é uma própria essência de um componente orientado a fluxo, que pode ser considerado como uma caixa preta, realizando uma conversão de seus dados de entrada em seus sinais de saída. Portanto, falando em fluxo de dados, parte da especificação do componente são formatos de dados e estruturas de fluxo, e ele pode aceitar aqueles que são gerados. Isso constitui um design por contrato. Assim, os dados em uma orientação a fluxo podem ser acessados diretamente para o processo atual da propriedade. O encapsulamento também pode ser implementado no nível de rede, fazendo que processos externos protejam os internos. Um artigo de JCL G. Gibbs distingue entre objetos ativos e objetos passivos. Os objetos passivos correspondem a informações e comportamento, conforme declarado acima, e não podem determinar o tempo desse comportamento. Os objetos ativos, por outro lado, podem fazer isso. Em seu artigo, Elias e Gibbs afirmaram que os objetos ativos têm muito mais potencial para desenvolvimento de sistemas de manutenção do que objetos passivos. Um aplicativo baseado em fluxo pode ser visto como uma combinação desses dois tipos de objetos, onde os objetos corresponderiam aos fluxos aos objetos ativos, enquanto os IPs correspondem aos objetos passivos. Tá? Então, vimos bastante de orientação a fluxo nesse vídeo. Você vê que a própria definição do encapsulamento orientado a objeto vem muito antes da orientação a objeto, que já é algo mais imperativo, tá? Que a gente está vendo linguagens descritivas. Então vamos lá fazer um resumão do que a gente está vendo e como a gente está vendo, tá? Onde a gente está nesse momento. O próximo é o Reactive, hein? Fique ligado. A gente está vendo o seguinte, a gente está aqui vendo paradigmas de programação, ok? Já vimos os paradigmas, estamos vendo os paradigmas declarativos, tá? E dentro deles orientado a dados. E a gente está vendo orientado a fluxo de dados nesse momento. O próximo vai ser o Reactive, React, ok? Flutter, a gente vai entrar no próximo vídeo. Vamos resumir para vocês. Programação baseada a fluxo é uma forma declarativa, ok? Um paradigma declarativo, perfeito? Vamos lá. Programação baseada a fluxo. Na programação de computadores, a programação baseada a fluxo é um paradigma de programação que define aplicações como redes de processos, black box, caixa pretas, que trocam dados através de conexões pré-definidas por passagem de mensagens. Então, para gravar nesse vídeo, mensagens é muito importante. Na orientação a fluxo, através da troca de mensagens, tá? Onde as conexões são especificadas externamente aos processos. Esses processos de caixa preta podem ser reconectados indefinidamente para formar aplicativos diferentes, sem precisar de serem alternados internamente. Baixo acoplamento, também é outra palavra que você vai ouvir bastante. A programação orientada a fluxo é, portanto, naturalmente orientado a componentes, ok? Então, depois a gente vai entrar na programação reativa, que é muito importante, um paradigma super importante para você conhecer hoje. Outra coisa, para a gente resumir também aqui, tá? Na programação orientada a fluxo é uma forma particular de programação de fluxo de dados, baseada a buffers, limitados pacotes de informações com vidas úteis, definidas, portas nomeadas e definição separada de conexões. Na programação baseada a fluxo, define os aplicativos usando uma metáfora chamada Data Factory, tá? Então é isso que eu queria passar mais nesse vídeo. O que é importante para saber nesse vídeo é isso. Programação orientada a fluxo é um paradigma de programação e define aplicações como rede de processos, caixas pretas, baixo acopladas, né? E as conexões são feitas pré-definidas com a passagem de mensagens. Legal? Muito bom. Acho que rendeu bastante esse vídeo. Obrigado aí. A gente vai entrar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, tá? Valeu o like, né? Valeu. Aqui embaixo tem uma playlist na sequência, tá? É um curso de paradigma de programação. Então são várias formas, falando um pouco da história, do paradigma em si. São várias abordagens e formas de ver
o desenvolvimento, a linguagem, a forma de trabalhar em equipe, tudo isso, tá? Seja muito bem-vindo, clique no botão inscreva-se, não esquece, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos, deixar like no vídeo, compartilhe com sua equipe. Você tá trabalhando com linguagem de programações moderna, depois a gente vai ver os imperativos também, tá? Mesmo que você só trabalhe com React, coisa assim, é bom você conhecer os imperativos também. Procedural, orientado a objeto, tudo isso você vai conhecer. Então, tá constantemente evoluindo, não esquece de se ver seu sininho, deixa like e compartilha. Próximo vídeo a gente vai chegar no Reactive. Até que enfim, vai ser bem legal, tá? Até o próximo vídeo, tchau.